Fala pessoal, estamos aqui para mais um BaldinoCast muito especial e dessa vez o bicho aqui vai pegar, porque eu trouxe uma mulher braba, porque ela é braba, a gente está falando aqui e eu já conheço, ela já deu palestra nos meus eventos e ela é a personalidade do segmento jurídico para o nosso food aqui do Brasil. Ela é conhecida como a braba das audiências. Você entra na audiência lá, ó, o bicho pega e ela quase que pega o juiz ali pelo cangote para a gente fazer a coisa acontecer. Então, ó, eu estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Soraya Andrade, advogada empresarial, especialista no ramo de food delivery, especialista em consultoria preventiva para restaurantes, mais conhecida na gíria popular como a braba das audiências. Doutora Soraya, seja muito bem-vinda ao BaldinoCast. Vamos falar de muita coisa legal aqui. Mas antes de qualquer coisa, se apresenta, pessoal, fala um pouco da sua experiência. O que você faz hoje no nosso segmento para ajudar a galera? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, compartilhando do meu conhecimento, né, para poder agregar um pouco com vocês, empresários de todos os ramos, especialmente do ramo, né, de iFood Delivery. Como que nós fazemos, tá? O nosso trabalho é, na verdade, fazer com que o empresário não tire o dinheiro do bolso dele. Né? Porque é uma das grandes preocupações. Muitos empresários, quando a gente vai conversar com ele, ele fala, doutora, mas eu não tenho processo, eu não preciso de uma consultoria jurídica. Porque consultoria jurídica, eu preciso ter processo, minha empresa é perfeita, eu quase não tenho problema. Não tem problemas com funcionário, tá tudo ok. E quando eu começo a fazer as perguntas, né, nós temos um levantamento de risco. Quando a gente faz a entrevista com esse levantamento de risco, passa 5 minutos, o empresário começa a ficar desesperado. Porque ele fala, gente, eu não acredito. Isso tudo acontece na minha empresa e eu não sabia que eu tinha todos esses problemas. Para mim, isso era tudo normal. Né? Eles acabam achando que o que eles fazem, aquilo ali é uma coisa certa e normal. E daqui a 6, 1 ano, 2 anos, e aquilo ali vira um problema, um processo que ele vai sentir aquela dor no bolso dele, no patrimônio, que vai acarretar, vai custar caro. Né? Então, o empresário, ele tem que ter a ciência, ele tem que ter, ele tem que ter a consciência da importância e como funciona uma consultoria jurídica preventiva. Né? Porque, na verdade, ele trabalha com a prevenção. A nossa assessoria jurídica é uma assessoria humanizada. Por quê? Porque nós temos aquele contato direto com o cliente, com a empresa. A gente vira funcionário dele. Mas, na verdade, aquele funcionário que quer puxar ele pela orelha, que nós viramos aquele funcionário chato, aquele funcionário que ninguém gosta, entre aspas, né? Porque nós viramos aquele funcionário que queremos colocar a empresa dele em ordem, em dia. Então, além desse tratamento humanizado, a gente tem uma consultoria personalizada, de acordo com o perfil de cada cliente, de acordo com o perfil de cada empresa. Então, não adianta o cliente falar, eu não preciso, que eu não tenho problema. Tem, porque nós vamos fazer uma consultoria de acordo com o perfil da empresa dele. Então, toda empresa, todo empresário, ele precisa de uma consultoria. Né? Então, até o que eu digo, são 2 pilares importantes que o empresário tem que ter. É uma boa assessoria jurídica e uma boa contabilidade. Se um dos 2 falhar, ele vai ter um prejuízo enorme. E mitigação de risco, né? E quando a gente vê as histórias, porque isso acontece todo dia no Brasil. A gente tem, principalmente, a Justiça do Trabalho no Brasil, né? E vira e volta sai matéria na TV falando sobre isso. A gente é a Justiça do Trabalho que tem mais processos do que muitos países juntos. Sim. Ou seja, isso é uma coisa específica do Brasil, né? Pela nossa legislação trabalhista e como, em algum momento, não sei por que isso foi constituído no Brasil e que virou um grande negócio, na verdade, para alguns funcionários, né, trabalhar um pouquinho e ganhar um montão, aproveitando as brechas. E aí que entra, né, um papo legal para a gente desenvolver aqui, as brechas que os empresários dão.
Porque, no final das contas, se ele tem uma boa assessoria jurídica, se ele entende o mecanismo, a chance de uma ação trabalhista prosperar, ela é muito menor, é substancialmente menor. Ah, pode dar errado? Pode, às vezes o juiz pode entender de um jeito, de outro. Mas lembrando, a gente tem outras instâncias, e hoje, né, qualquer julgamento, ele precisa ser feito com provas. E aí é que mora o problema. E eu, durante muitos anos, eu sempre falei nas minhas redes sociais, e a gente já conversou sobre isso, que o desconhecimento faz com que o empresário se exponha muito a risco. Então, não entender os princípios que geram vínculo trabalhista. Então, porque assim, não é assim, se chegar na audiência com o juiz e dizer, ah, não, mas ele trabalhava em outro lugar. O juiz vai dizer, ah, isso aí não tem. Ele pode trabalhar em quantos lugares ele quiser, meu. Eu estou julgando o seu caso. Ele trabalhava com você? Trabalhava. Aí o dono de delivery acha, não, porque ele trabalhava em 3 lugares, isso vai mudar alguma coisa na decisão do juiz. Não vai. O que vai mudar? São as suas provas. Qual o princípio que não gera vínculo? Como você tratava esse funcionário? Então, não adianta achar as coisas. Você tem que provar na justiça. E aí, com um pouquinho de inteligência, com muito assessoria, entendendo como é que funciona o mecanismo, você consegue mitigar, mas muito risco de ação trabalhista de motoboy, muito risco de ação trabalhista de equipe, porque não dá pra gente achar que que os funcionários vão ser sempre bonzinhos com a gente. Porque na hora que ele vê a oportunidade de ganhar lá 30 mil, 40 mil, 50 mil, isso por baixo, né? Porque tem umas causas que são muito mais altas do que isso. Aí não vai não. Vai logo 3, 4 de uma vez, Isso né? aí, isso aí. Inclusive, nós temos um cliente, que eu até gosto de contar a história dele, porque é muito legal. Ele está conosco tem um ano, tá? Mas quando ele chegou, quando ele veio procurar a gente, ele tinha uma dor e um prejuízo financeiro que ele já tinha levado referente a 3 processos de motoboy. Os 3 processos que ele teve de motoboy, ele perdeu. Quando ele me procurou, ele falou, doutora Soraya, eu já estou desacreditado com a Justiça do Trabalho, porque eu já sofri 3 condenações de motoboy. Aí eu falei, não, fica despreocupado, porque a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos te orientar como que você vai lidar no dia a dia com esses motoboys. Tá? Então, nós passamos a fazer com que ele criasse um hábito, uma postura de lidar com aqueles motoboys como verdadeiros freelancers, porque, na verdade, é o que eles são. Né? Eles vão quando querem. Quando eles não podem ir, eles mandam um amigo no lugar. Eles ficam ali. Se surgir uma outra chamada para ele, que ele vai ganhar o dobro do que ele vai ficar ali durante 3, 4 horas, eles podem ir e não voltam mais no decorrer do dia. E aí teve o primeiro processo dele, de um processo de motoboy, que já estava com vocês. Um período conosco. Mas né? Era um processo anterior. Não, um processo novo. Chegou o processo. No entanto, esse motoboy prestou serviço para ele antes dele dele ter a nossa assessoria. Um período sem ter a nossa assessoria e um período já conosco. Legal. Então, mas só que era um motoboy já problemático, já estava já premeditando as coisas, porque eles premeditam tudo. Eles são, né, muito espertos, muito unidos, né? Uma classe que, infelizmente, eles são muito unidos. E nós já tínhamos orientado ele já a responder, já estimulando no WhatsApp, já estimulando respostas para que, se ele viesse entrar com o processo, ele já tivesse provas para poder demonstrar que não existia vínculo. E foi feito justamente isso. Nós demos prints em todas as mensagens que ele tinha. Mandamos fazer a validação, porque existe um site específico que ele valida todas as conversas de WhatsApp, que sai até mais barato do que fazer uma ata notarial no cartório, né? Porque são 2 opções que nós temos. Ou leva o telefone em um cartório, o tabelião faz uma ata notarial, mas sai mais caro. Mas pode fazer a transcrição também nesse site, que ele tem a mesma validação de um... Mas isso só quando o processo acontece. Ou precisa isso fazer quando isso o processo todo mundo? acontece. Não, você deixa só as conversas salvas aqui
E aí vocês fazem essa Chegou o validação. processo, a gente faz a validação. Legal. Né? Por quê? Porque aí o advogado do motoboy ele vai querer impugnar as conversas, porque conversa de WhatsApp ela pode ser editada. Então, quando a gente junta essa certidão, já transcrevendo, dando fé pública para as conversas, ele pode impugnar que o juiz não vai aceitar aquela impugnação. Então, nós juntamos todas aquelas conversas no processo. Na audiência, eu também fiz perguntas pontuais. Ele caiu, né? Ele acabou caindo, né? Porque a gente tem um jeito, né? Tem todo o método de fazer as perguntas, porque nas perguntas a gente já induz ele a responder o que a gente quer de forma indireta, porque se o juiz perceber que a gente já está induzindo uma determinada resposta, o juiz ele indefere a pergunta. Então, o que aconteceu? Saiu a primeira sentença, nós ganhamos. Chegaram mais 2 processos para ele novos, nós também ganhamos. Então, foram 3 processos de motoboy. E teve o 4º processo dele agora, que era de uma cozinheira. Ele é só delivery também, mas era uma cozinheira dele. Ela estava pedindo vínculo de 4 anos. Só que ela era folguista, mas ela estava pedindo vínculo. Mas ela não juntou absolutamente nada de documento, comprovante de pagamento, nada. Só testemunha. Ela levou 2 testemunhas, mas levamos 2 testemunhas também, e ela estava pedindo R$180 mil. Ele virou para mim e falou assim, Soraya, se eu perder esse processo, eu vou fechar o meu delivery e vou embora do país, e não vou pagar. Eu falei, ó, relaxa, faz o que eu vou te mandar, e as testemunhas também têm que fazer o que eu vou orientar. E assim nós fizemos. Aí, semana passada, saiu a sentença. Quando eu vi a sentença, eu confesso que até eu fiquei... Por quê? Porque a testemunha dela mentiu muito. Muito mesmo. Mas as nossas testemunhas foram muito firmes. Então, os depoimentos foram completamente diferentes. Ou seja, o juiz ele ia ter que ir para um lado ou para o outro, Isso. porque não tinha um meio termo Não ali. tinha um meio termo. Entendeu? Então, eu saí da audiência assim, não sei o que vai acontecer. Ou a gente ganha, porque bonito, aquilo ou ali, perde feio. ali foi uma verdadeira batalha, que, né, sabe quando você sai assim, não sei o que vai acontecer. Ele saiu todo, né, apreensivo. Quando saiu a sentença, saiu semana passada. Quando eu li a sentença, eu cheguei a me arrepiar toda. Fui lendo, ela perdeu. Eu liguei para ele, mandei para ele pelo WhatsApp a sentença. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz. E assim, para mim é muito gratificante, né? Porque eu vi que eu consegui resolver um problema que seria uma perda financeira enorme para o cliente. Né? E a gente vê que o nosso trabalho tá dando resultado e a gente faz o cliente crescer com isso. E faz a justiça, né? Porque eu entendo, você fala assim, pô, eu estou defendendo um lado. Ok, mas geralmente, e aqui eu não estou dizendo que só tem empresário bom ou só tem funcionário ruim, eu acho que tem de tudo. Tem funcionário ruim, tem empresário ruim, e tem gente boa de todos os lados. Mas é muito injusto um empresário ter que pagar uma fortuna. O cara trabalhou 2 anos e foi pago por aquilo num combinado e depois tem que pagar mais 50, mais 70, mais 180 mil, né, por um vínculo que é uma brecha da lei ou talvez a brecha que ele mesmo deixou acontecer por falta de conhecimento, por falta de um acompanhamento especializado, acontece. Então, doutora, olha, isso é um trabalho maravilhoso, porque no final das contas a gente está gerando mais emprego. Porque imagina se ele fechasse. É menos gente trabalhando, menos força de trabalho para botar o dinheiro no bolso de uma pessoa que seria beneficiada, na minha opinião, justamente porque ela recebeu como folguista pelo aqueles períodos que ela trabalhou. Então, a gente está fazendo justiça. Então, justiça seja feita. E aí, e esse é o ponto. Então, eu quando tive meu delivery durante muitos anos, eu me preocupei com isso, de entender essa questão para poder evitar problemas trabalhistas. Eu tive 2 ações trabalhistas. Eu ganhei uma e a outra, eu estava com tanta raiva do rapaz que entrou contra a gente, porque ele realmente armou e tal. Eu tinha todas as provas que estavam nós falando, mas eu não fui bem, eu não segui as orientações do advogado. Eu coloquei a emoção na frente. Não pode. E aí o juiz não foi com a minha cara. E aí a gente falou, olha, tá ruim pra gente aqui.
E aí eu fiz um acordo e paguei. Ele estava pedindo na época, se eu não me engano, algo em torno de 30 mil. E eu fechei um acordo para pagar parcelado R$ 2.500 em 10 parcelas de 250. E o advogado dele topou porque a gente tinha provas. E a gente topou porque era um valor relativamente baixo e que valia a pena frente a uma possível perda do processo. Então, mas eu tinha esse cuidado. Então, eu tinha as mensagens no WhatsApp, eu tinha as provas dos vínculos. Então, para a galera que está assistindo a gente, o que explica esses vínculos? Porque, assim, e me corrija se eu estiver errado. Eu, nos meus estudos e conversando com advogados, tem dois princípios de vínculos muito importantes no nosso segmento, que é a subordinação, né? E a habitualidade. Isso Né? aí. Subordinação e habitualidade. E se você e você tem os princípios que geram vínculo, se você demonstrar pelo menos um vínculo desse, pelo menos uma dessas Desses requisitos, ele ele se comprovar que ele não tem, Isso aí. o princípio do vínculo é quebrado. Isso aí. Ele não consegue mostrar o vínculo. Isso aí. Então, o princípio da habitualidade e onerosidade, pessoalidade e onerosidade. Onerosidade, pessoalidade, subordinação. Isso. A onerosidade não tem como você deixar de ter, porque é o pagamento, que você faz. Ok. Né? Pessoalidade, a gente consegue provar, dependendo do caso. Né? Como que você comprova a pessoalidade? Quando aquele empregado, motoboy, quando ele pode mandar outra pessoa no lugar dele. Então, isso significa que não há pessoalidade. Quando há pessoalidade, é quando tem que ser somente aquela pessoa. Ou seja, então, por exemplo, vamos traduzir isso na prática. O motoboy Juninho chega lá, doutora Soraya, dona de delivery. Doutora Soraya, amanhã eu estou com um problema aqui, não vou poder ir. Eu vou mandar o Joãozinho no meu lugar. Isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí isso registrado, por exemplo, no WhatsApp, é uma prova que o vínculo de pessoalidade não existe. Não existe. Isso ajuda muito, por exemplo, se caso o Juninho entre com uma ação, essa conversa, por exemplo, já seria uma prova que você ia gostar de ter na mão. Já seria uma prova, porque ali vai mostrar que ele não tinha pessoalidade. Se faltou um requisito, não há vínculo de emprego. Então, bacana. Então, aí é aquela coisa. Por isso que a gente precisa entender. E eu entendia isso. Então, o que eu fazia? Não perdia nenhuma oportunidade. Quando isso acontecesse, ele podia me ligar, eu falava pro motoboy, não, manda aqui no WhatsApp que você não vai, só manda aqui no WhatsApp para não me esquecer, me fala aqui, e aí eu pegava, registrava isso, e obviamente fazendo as perguntas certas, você não vai poder vir mesmo? Não vou, não tem problema nenhum, isso pode aí mandar o fulano. E aí você já falou, já tenho aqui um documento que vai me preservar caso eu tenha um problema na justiça com esse motoboy. Então, beleza, pessoalidade é um que dá pra gente trabalhar, porque isso acontece muitas vezes com os motoboys, e isso também, não só com o motoboy, pode ser um folguista, né? Uma pessoa que trabalha na cozinha, porque quem trabalha todo dia tem que assinar carteira. Na cozinha, ali, tem que assinar carteira. Os motoboys, não é que você não tenha que assinar carteira, mas você tem que tomar cuidado, né, com os possíveis, as possíveis demandas trabalhistas. O motoboy pode ir todos os dias com você. Se você provar que ele não tinha vínculo, você possivelmente vai ganhar essa ação. Agora, equipe de cozinha, pessoa que trabalha, você não tem como, porque você vai ter que pagar 13º, é salário fixo, o motoboy ganha por entrega, tem toda uma questão ali de motorista de Uber, né? O próprio iFood não contrata os motoboys, então é um segmento específico. Então, aí beleza, a gente falou da pessoalidade. E o que seria da subordinação? Como é que qual seria um exemplo prático de subordinação? Então, subordinação já é mais complicado, porque a subordinação é quando ele recebe aqueles comandos das entregas. Muito embora o motoboy
o que é freelance, o que não tem vínculo, ele pode rejeitar a entrega. Ele pode falar, ó, essa entrega aí eu não vou, nesse lugar eu não vou. Então, se ele não é subordinado a você, ele não é obrigado a aceitar aquela entrega. Então, não há subordinação. Beleza, então vamos lá. Se a gente quebrar o vínculo da subordinação, por exemplo, poderia ele dizer assim, olha, essa entrega eu não vou fazer. Isso aí. Eu não quero ir para esse é. determinado local. Ou, por exemplo, olha, hoje eu vou sair, hoje eu vou trabalhar só até 10 horas da noite. Isso aí. Ele dizer para você, ó, só posso trabalhar até 10 horas da noite. Você Isso dizendo, aí. ok. Isso Aí eu posso quebrar o vínculo da subordinação, por exemplo. Isso aí. Ó, eu vou viajar, vou passar 2 semanas e não vou mais e volto só daqui a 2 semanas. Isso aí. Isso você ele deliberadamente fez isso. Eu não pedi para botar ninguém no lugar, então pode dizer o seguinte: ele não é subordinado a mim. Isso aí, né? exatamente. Então vamos lá, a gente pensou aqui em 3 situações reais, né, para o dono de delivery entender a subordinação. Ele não aceitar um comando, ou seja, ó, doutor, eu não vou poder aqui fazer essa entrega porque está chovendo muito. Se bem que chovendo muito, aí ele tem Mas mesmo assim, se você é empregado, você está subordinado àquela ordem. Entendi. Não é insubordinação, gera advertência, suspensão, né, indisciplina. Exatamente. Então ele fala, ó, não vou fazer essa entrega porque está fora da área que eu entrego, ou não é o combinado, ou não é... Isso aí. Então, isso tudo é um elemento que você traz e se você guardar isso no WhatsApp, você vai conseguir provar dentro de uma audiência, olha, ele não era subordinado a gente. Aqui, ó, tem uma prova aqui. Olha, quando ele ficou 2 semanas sem vir, e não aconteceu nada. Ele voltou a trabalhar quando ele quis, né, no dia que ele quis, e não foi exigido nada dele. Então, ele não era subordinado. Né? Então, entender esse mecanismo. Dizer assim, ó, esse final de semana eu não posso ir porque vou fazer viajar, reforma em casa, vou viajar, vou fazer alguma coisa. Isso tudo você consegue trazer elementos para garantir que você não vai tomar um mega preju, né, numa ação. E aí, doutora, a gente precisa ter esse cuidado, né, de coletar isso. Isso aí. De ser inteligente e perspicaz no ponto de, num relacionamento com o motoboy, dizer para a gente aproveitar as oportunidades e, ó, opa, motoboy XYZ, X, eu já tenho aqui. Ó, não tenho desse daquele. Então, vamos aproveitar, ficar atentos para que a gente possa coletar o máximo de provas possíveis. E o que mais? Então, essa questão de ficar coletando e aproveitar, o próprio empresário, ele tem que ser sagaz ao ponto dele ficar estimulando, mandando essas determinadas mensagens. O próprio empresário São manda. iscas. Isso aí. Entendeu? Por quê? Porque ele já vai estimulando mensagens, já estimulando aquela resposta que ele quer ter. Entendeu? Então, tem que fazer isso. Ainda que aquele motoboy não mande mensagem, manda você, empresário, estimula, manda uma pergunta, né? Começa a formular perguntas chaves, pontuais, para evitar com que aquilo gere vínculo de emprego. Entendeu? Então, por exemplo, você sabe que ele não vai vir no final de semana. Aí você já pergunta, ô fulano, só para saber aqui, você realmente não vai vir? Não pode. Ou então manda uma mensagem assim, fulano, olha só, tô mandando essa mensagem só para poder te lembrar que se você não quiser vir, não tem problema nenhum, tá? Não precisa nem me avisar, se quiser, manda quem você quiser ir no seu lugar, porque não tem problema. Entendeu? Manda uma mensagem assim, ó, lembrando que hoje é feriado, mas ó, se você não quiser vir, não tem problema, também não precisa me avisar. Se quiser, pode mandar alguém no seu lugar, nem precisa se preocupar me avisando. Perfeito. Entendeu? Estimula, vai estimulando mandando essas mensagens, de vez em quando manda. E aí, o que o desavisado faz? E aí que deve ser a tristeza da doutora Soraya, quando pega lá o dono de delivery no alto da sua ignorância jurídica, o motoboy deixa ele na mão, ele pega e manda um WhatsApp e diz assim, amanhã, se você vier, você vai ter que, vou descontar a sua diária. Acabou. Acabou. Né? Acabou. Você deu uma prova de que tem vínculo, tem subordinação.
muitas vezes tem empresários que já me procuram já com uma intimação de um processo, né, para poder fazer a defesa. Aí quando eu pergunto, o que você tem aí? Né, deixa eu ver as mensagens. E aí é uma tristeza, é um desastre. Porque muitos deles, né, têm aquelas mensagens. Ah, por que você não veio? Por que você não chegou até agora? Você está atrasado. Fica cobrando. Então, não pode mandar mensagem para motoboy cobrando atraso, perguntando por que ele não foi, por que ele deixou de vir. Então, não pode. Não pode mandar mensagem para motoboy exigindo atestado médico. Não pode. Isso é muito importante, Não pode. porque não adianta apenas saber é, a regra. Você também tem que fazer isso acontecer na Isso prática. aí. Então, a ideia de você mitigar problemas também se baseia em você entender a sua norma de conduta. Isso aí. O seu funcionário, o seu motoboy não é seu funcionário. E se você tratar ele como funcionário, você vai perder o processo. Se Vai. você tratar o seu motoboy como funcionário, ele vai ganhar o processo. Então, tem que mudar, você tem que aprender, você tem que estudar. Então, e aí o processo tem que ser justo. Porque se você está exigindo do teu funcionário, do motoboy, que ele seja um funcionário seu, totalmente subordinado a você, ele vai ganhar o processo. É 100% de certeza. E se você for inteligente, se você entender as regras do jogo, a sua chance de ganhar esse processo, ela aumenta assim 95%. É. Então, é isso que eu quero trazer. Por isso que a doutora Soraya está aqui, para te ajudar a entender que há um caminho muito razoável. Você não precisa perder tanto esse dinheiro. Não é catastrófico trabalhar, por exemplo, com motoboy sem vínculo empregatício. É catastrófico você trabalhar sem saber a regra do jogo, sem ter uma assessoria jurídica que, de fato, cuide desse processo. Ah, beleza, eu não quero saber. Então, contrata a doutora Soraya, contrata um especialista, deixa alguém te ajudar a fazer a coisa acontecer. E hoje também melhorou muito, né? Porque, por exemplo, hoje você já tem uma linha de juízes que entende a causa empresarial também. Porque há alguns anos atrás, a justiça trabalhista era totalmente pró o empregado. Hoje em dia você já tem uma linha de juízes que entende a causa do empresariado. E mais do que isso, quando a gente olha o cenário atual, né, e a gente vê muita desinformação, muitas questões ali atravessadas nas dúvidas, em tudo que os donos de delivery não entendem o que pode ser, qual o risco que você de fato está correndo. Então, como você diria hoje, para o dono de restaurante, para o dono de delivery, o que ele precisa ter o que precisa fazer para, sabe, mitigar, igual esse cliente seu, que perdeu 3, ganhou 4, né? E você, ou seja, literalmente salvou o conhecimento e a sua assessoria salvou ele. E o que eu ia dizer é o seguinte, hoje, que facilitou muito, eu fui falando e fui para o outro lado, o que facilitou muito é que hoje as audiências podem ser online, né? De qualquer lugar. Então, hoje você consegue atender gente De todo o Brasil. de todo o Brasil. Porque toda audiência, qualquer fórum no Brasil, você pode garantir 100% que aquela audiência vai ser online, mesmo você, por exemplo, você estando no Rio de Janeiro e o cliente está em Roraima. Você consegue fazer essa audiência online. Conseguimos. Por quê? Porque depois da pandemia, a Justiça do Trabalho ela passou a ser 100% digital. Então, mesmo quando o juiz quer fazer uma audiência presencial e o advogado peticiona, fazendo requerimento para que seja online, os juízes eles fazem online. Então, depois da pandemia, esse costume ele está inserido, não só na Justiça do Trabalho, né, mas também na estadual, né, na federal. A maioria das audiências hoje são online. São online. Então até hoje... atendimento. Quando você quer ver você quer ir lá na vara,
né, quem na vara do trabalho, para poder você dar andamento ao processo, né? Você manda o estagiário, eu até falo para os estagiários lá do escritório. Hoje, ser estagiário de direito é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque antigamente eu saía daqui, quando eu era estagiária, eu ia lá para Campos de Goytacazes para poder tirar xerox de uma página. Eu viajava 6 horas de ônibus para poder tirar xerox de uma página. Hoje em dia, o estagiário, para poder tirar uma xerox, ele entra no processo que é eletrônico. E se ele quiser pedir ao serventuário para poder dar uma celeridade no processo, né? Porque muitas vezes a gente vê que o processo está parado lá há muito tempo e a gente quer pedir ao serventuário para ele poder dar uma atenção maior naquele processo. Antigamente, a gente tinha que ir lá na vara e fazer esse pedido. Hoje em dia, tem balcão virtual. Toda vara tem um link. Toda vara tem um link. Você entra no site do tribunal, você vê o número da vara que você quer, aí você clica, aí abre uma reunião do Zoom com o serventuário. Aí você passa para o serventuário o número do processo e você fala o que você quer. Então, até para você dar andamento ao processo hoje, você não precisa mais ir ao fórum. E o ritmo está mais rápido ou os processos continuam o ritmo lento igual? Continua a mesma coisa. Que coisa, né? Continua a mesma coisa. Meu Deus do céu. Por quê? Porque, na Brasil. verdade, são os serventuários que continuam dando o andamento. Então, isso não mudou. Né? Porque precisa de ser humano para poder ir ali manipular o andamento do processo. Mas os nossos andamentos, né? As solicitações, só mudou essa forma porque passou a ser digital, online. Facilitou, né, a vida do advogado. Você consegue produzir mais. A gente consegue produzir mais, mas o andamento em si, ele das varas dos processos, isso não mudou. Mas tem esse facilitador agora. Então, as audiências, e para dar andamento ao processo, a gente não precisa mais ir ao fórum. Entendeu? Que bacana, interessante. Então, hoje, doutora, você consegue atender clientes do Brasil inteiro, todo independente da onde que ele está, e você consegue também dar esse suporte, dar esse apoio através de videochamadas, videoconferências. Como é que, vamos lá, imagina se eu sou dono de delivery, falo, ó, eu estou aqui meio com a bunda na janela, não sei se estou fazendo tudo certo, tenho medo aqui com 3 funcionários. Como é que é esse trabalho? Como é que você vai abrir um grupo no WhatsApp? Como é que é isso? Como é que funciona? O cliente fechou conosco, tá? Primeira coisa, nós fazemos uma reunião pelo WhatsApp, ou pelo online, né? Videoconferência. Independente de onde seja, até por conta da facilitação, né? Do tempo. Mesmo que seja na mesma cidade, é melhor ser videoconferência. É mais prático para todo mundo, né? A gente não perde tempo com trânsito, aquela coisa toda. E fazemos esse levantamento de risco, depois nós criamos um grupo no WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp estou eu, fica meu marido também, que é advogado, fica mais uma advogada e um estagiário. Então, tudo acontece ali naquele grupo. Ou seja, tem 3 advogados, mais o time de vocês ali dentro desse grupo. Dentro desse grupo, tá? E nós sempre sugerimos que ele coloque alguém da operação dele também de confiança, porque muitas coisas que a gente vai falar ali no grupo, né, vários assuntos, não é qualquer tipo de funcionário que pode estar ali. E nem é bom que os funcionários saibam, né, disso. Sim. Porque ali você está, de fato, criando ações para proteger a empresa de possíveis reclamações trabalhistas. Isso aí. Então, aí, através do grupo, é onde as coisas funcionam de forma mais rápida. Nós temos também uma plataforma que o cliente, ele bota o documento, lança o documento ali no WhatsApp e vai direto para a nossa plataforma, onde já vira uma planilha para poder a gente já dar andamento a todos aqueles requerimentos. Se for urgentíssimo, ele telefona. Né? E nosso telefone, ele fica ligado 24 horas, direto. E aí, eu sempre não só o meu. Eu sempre que encontro a doutora Soraya, ela está enrolada, está falando, está com o telefone aqui, está fazendo mal. Não é isso, gente? É isso, porque eu tenho uma equipe grande, mas, né, por quê? Eu falo para o nosso cliente, nosso atendimento não é só até as 18 horas, né? Porque nós sabemos que os nossos clientes, a operação deles, né, é direto. Né, um delivery funciona até que horas? Meia-noite, 1h da manhã, 2h. Pode acontecer um incêndio, pode acontecer qualquer tipo, né, de problema na madrugada. Então, a gente tem que dar o suporte, porque nós damos o suporte 100% para o empresário. Né? Então,
todas as matérias, não só ligada à parte trabalhista, mas à parte de responsabilidade civil, né? Digamos que tenha um incêndio, o seguro não queira cobrir, não vai pagar o prêmio. Então, nós vamos dar entrada contra a seguradora. Se o cliente precisa assinar um contrato, ele vai mandar para a gente antes de assinar. Nós vamos analisar todas as cláusulas do contrato. Se tiver qualquer cláusula ali indevida, a gente faz todas as ponderações por escrito e explicamos as cláusulas que devem ser excluídas, o porquê, e pedimos para inserir várias cláusulas, porque todo contrato vem capenga, né? Qualquer contrato que ele for fazer, não só com Qualquer funcionário, tipo de pode ser com uma empresa. contrato de locação, até que seja legal. de um imóvel particular dele, porque a nossa assessoria jurídica não envolve só o CNPJ, né? Porque não adianta estar só o CNPJ do empresário coberto. Então, o CPF dele também tem que estar redondinho. Então, a gente dá suporte para os sócios também. Que legal, esse é um pensamento interessante, porque quando você me falou essa primeira vez, eu achei, pô, isso faz super sentido. Porque por trás de um CNPJ tem um CPF. Isso aí. E aí você não adianta resolver o CNPJ e o CPF lá está tendo um problema que vai afetar tudo. Isso Você aí. tem um problema, sei lá, tá com um problema com a ex-mulher, tá com um problema no prédio dele, na casa dele. Tudo, a gente dá todo o suporte. Pô, que legal. Porque qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo? É fazer com que o empresário ele perca tempo onde ele vai ganhar dinheiro. Então, a gente dá todo o suporte jurídico para ele poder não se preocupar com nada. Né, com nada relacionado a essa parte burocrática, ainda que seja problemas administrativos, mas que ele não vá perder o tempo dele com aquilo. Né? A gente vai resolver para ele. Entendeu? Se ele quiser comprar um ponto comercial, a gente vai fazer o contrato, ou a gente vai analisar, né, se ele mandar. Se tiver um litígio dele com sócio, a gente resolve também, né? Porque nós fazemos direito empresarial. Então, a gente faz aquela composição entre eles, ou a gente faz o distrato, a gente dá todo o suporte para o empresário. Se tiver um problema de vazamento, com condomínio que não resolve, que gera prejuízo. Tudo, né? Porque nós trabalhamos com uma equipe também, né, de advogados lá no escritório. Então, a gente tem um nicho para cada área. Então, a segurança, de fato, para o empresário, para a empresa, para o CNPJ e para o CPF. Eu achei isso maravilhoso, porque a gente vive num país, de fato, muito judicializado. Né? Qualquer coisinha, vou te processar. Isso aí. Qualquer coisinha, o cliente, né, é esperto. Tem gente que já vai na maldade, de fato, para usar a justiça para ganhar dinheiro, e os desavisados pagam essa conta. Né? Porque essa conta cai no colo dos desavisados. E vou te dar um exemplo de um processo novo que chegou de um cliente nosso. Dono de uma pizzaria, tá? Parece uma bobagem. Ele me mandou a intimação ontem. Aí ele, Soraya, tem como você entrar aí no processo para ver? Eu falei assim, não, vou baixar a íntegra do processo, vou te mandar, vou ver aqui também o que é. Quando eu comecei a ler, falei, gente, pelo amor de Deus, como tem advogado que se presta a fazer isso? Sabe o que era? A autora comprou uma pizza, tá? Delivery. Quando recebeu a pizza, a borda da pizza, no processo, ela alega que estava crua. E ela está pedindo danos morais por conta disso. Danos morais porque a borda da pizza estava crua. Ou seja, vai para a audiência e vai falar isso. A audiência vai ser dia 16 agora. Qual é a chance do juiz esculachar? Pois é complicado. Qual é a chance do juiz esculachar essa borda? Mas ainda tem juiz, ainda tem o risco do juiz acreditar que, de fato, aquilo ali acarretou um constrangimento, um desgaste emocional para ela. Pô, mas se eu sou juiz... Aí é muito subjetivo. Se sou eu ia falar, olha só, você não tem mais o que fazer, não? Você vem assoberbar o judiciário com uma bobagem dessas. Exatamente. Isso é uma coisa que se resolve facilmente, sem precisar do apoio de um aparato judicial do Estado, né? Mas eu só vi uma falha ali, que eu apontei na hora para o meu cliente. O que aconteceu? Quando ela recebeu a pizza, ela tirou a foto e mandou pro WhatsApp do atendimento do delivery. Mandou a foto. E falou, olha, eu quero que vocês troquem essa pizza porque a borda tá crua e impossível comer. Aí o que o funcionário abençoado do funcionário, do atendente do delivery fez?
pediu desculpas, falou, a senhora me desculpa pelo nosso erro, vou mandar outra pizza para você, mas nos perdoe, porque isso não vai mais acontecer. Como que um funcionário vai reconhecer o erro ali, naquela mensagem do WhatsApp? Você não pode reconhecer. Ainda que você, empresário, tenha errado, não reconheça o erro através do WhatsApp. Não reconhece. Você acha que isso a única chance dela de prosperar nesse erro, é por isso que eu estou brecha. dando até esse exemplo. É engraçado, entendeu? você ver, você falando isso para mim soa como ele fez certo, ele atendeu Não pode. Como que você vai reconhecer o erro? Primeiro que você não sabe se de fato se a borda estava crua. Então, na verdade, a instrução para o funcionário deveria ser, olha, senhora, os nossos padrões aqui, Isso aí. as pizzas jamais podem sair Isso cruas. aí. Entretanto, eu posso enviar para você uma nova pizza, se você quiser, né? Mas aí... Como seria a resposta ideal? Falaria que, pela foto, falaria que através da fotografia ele não conseguiria atestar que, de fato, a borda da pizza estava crua. E não reconhecer. Entendi. Então a resposta perfeita seria assim, olha, pela foto, não é possível atestar que a borda está crua. E a nossa produção é de altíssima qualidade. Os nossos procedimentos internos, isso não acontece. Aí depois, esse funcionário, se atender do delivery, ele pode até telefonar para a cliente, depois que ele der essa resposta, só para não deixar ela sem resposta, e oferece a pizza, né? Manda uma outra pizza e tal. Por telefone, para não gravar. Isso aí. Entendeu? Mas jamais pelo WhatsApp. Quando eu vi aquela mensagem, eu fiquei triste. Por quê? Porque a foto que ela tirou, a caixa está aberta, mas não tem como demonstrar que aquela pizza era daquele cliente. Entendeu? Ela juntou até a nota fiscal, mas como que ela ia provar que aquela pizza é referente àquela nota? Não tinha como. Mas aquela mensagem, ainda está arriscada ela ainda ganhar um valorzinho aí de dano moral. Por quê? Por conta de uma falha de um atendente do delivery que deu aquela resposta. Aí meu cliente, quando ela viu, mandou, eles mandaram a pizza? Mandaram. Eu acho que não vai ganhar de jeito nenhum. Mandaram a pizza, mas não guardaram o comprovante, tá? De que entregaram outra pizza. Não tem o comprovante. Então, na verdade, ela pode alegar que não mandaram. Ela pode alegar que não mandaram. Porque no processo ela não fala que recebeu outra pizza. Parece ser uma bobagem, parece, mas olha só. Se você tem uma consultoria jurídica preventiva, o que você tem que fazer? Entrar em contato na hora com o seu jurídico, mandar o print daquela mensagem dela e falar como que eu devo responder. É isso que nossos clientes fazem. Parece uma bobagem? E dá tempo, na hora quente, vocês conseguem Dá, nosso telefone fica ligado direto. É por isso que você fica assim o dia inteiro ali travado. Porque a gente tem que dar esse suporte. Porque, olha só, a empresa, a pizzaria que não tem uma consultoria jurídica, ele vai pagar aí pelo menos R$5.000 para poder contratar um advogado. Fora agora, você já imaginou, fora o que ele vai ter de dano moral. Aí, ela não deve ganhar um dano muito alto, não, tá? Se ganhar, deve ganhar uns R$2.000. Mas você já imaginou, você tem uma despesa de R$7.000 todo ano. Aí você multiplica mínimo, 12 por 7. Quanto é que dá? Por uma bobagem. Por uma borda de uma pizza que a cliente alega que estava crua. Então, olha só, vai gastar quanto? Mais R$70.000 por ano. É pouco? É muito. É muito. Então, assim, parece uma besteira, mas se você colocar na ponta do lápis, se você fizer a conta, olha o prejuízo que uma falta de uma consultoria preventiva faz. Isso aí é uma bobagem, uma pizza com uma borda crua, tá? E tem muitos, vários outros exemplos, entendeu? E a gente já está chegando aqui no final do nosso BaldinoCast, nosso podcast, e é legal a gente ver exemplos reais e saber que não precisa ser assim, né? Isso aí. Que existe um caminho, existe uma estrada que muitas pessoas como eu, como você, já percorreram, e a gente está aqui gritando, né, para a galera, gritando para você aí, cara, existe um caminho, você não precisa sofrer por isso, você não precisa tomar um processo de 40 mil para aprender. Aprenda, acredite no que a gente está falando. Se você não se precaver, essa conta vai cair no seu colo. Então, assim,
Gente, eu vou deixar aqui embaixo, nesse vídeo, os contatos da doutora Soraya. Chamem. Se você está no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, Minas, em qualquer estado do Brasil, a doutora Soraya consegue te atender. Eu sou suspeito para falar, porque a doutora Soraya já foi nos meus eventos, já deu palestra, atende muitos clientes meus. Então, assim, eu recomendo o trabalho do escritório da doutora Soraya e mais do que o trabalho dela. Eu estava falando, o trabalho dela, de fato, é um serviço prestado à sociedade, porque evita que uma empresa quebre, evita que você feche o seu negócio por questões bobas. E aí, um funcionário seu que não merece, que foi pago por tudo isso, levar aí 100 mil do caixa da empresa, pô, que injustiça que é, né? Então, acho que a gente tem que se precaver e o conhecimento é que vai salvar, né, um empresário para conseguir buscar, de fato, o retorno do nosso negócio. O trabalho, uma empresa é feita para dar lucro. E não adianta você ter um ótimo lucro e numa tacada só te levam tudo. E aí, quando um entra, o outro entra, o outro entra. É efeito dominó. Efeito dominó. Isso acontece muito, né? Isso é algo até usual, né? O motoboy que entrou, ganhou uma bolada, o outro falou, opa, vou entrar também, né? Ó, um outro exemplo, eu fiz uma audiência, deve ter um mês mais ou menos, de motoboy, mas esse tinha carteira assinada. Ele estava pedindo somente horas extras, tá? Mas as folhas de pontos estavam redondinhas, tudo certinho, sem hora extra, sem nada. Aí começou a audiência, ele não tinha testemunha, né? A juíza perguntou para a advogada dele, doutora, tem testemunha, prova testemunha? Ela falou assim, não tenho. Aí a juíza me perguntou, doutora, tem proposta de acordo? Eu falei, excelência, não temos proposta de acordo, porque o reclamante ele não fazia horas extras. A empresa não reconhece que há valores devidos ao reclamante. Aí a juíza, tá bom. Aí ela abriu o processo, olhou a inicial, olhou a defesa, olhou tudo. Ela falou assim, doutora, você não oferece nem 2 nem 3 mil reais, não? Eu falei, excelência, não tem proposta de acordo. Ela, poxa, doutora, só 2 mil. Eu falei, excelência, a senhora já imaginou se todo empregado, todo motoboy que sair da empresa, mesmo ele não tendo direito a nada, ele vai entrar com processo porque ele sabe que ele vai ganhar 2, 3 mil reais. Isso daí vai criar precedente. Não tem proposta de acordo. Não fiz a proposta de acordo. Aí, como a advogada... A juíza forçando a barra. A juíza forçando a barra. Tipo, ela só falou, doutora, 2, 3 mil só, nem isso. Eu falei, não, nem isso. Aí a advogada, como ela não tinha testemunha, o que ela fez? Ela pediu prazo para ela poder verificar se a jornada de trabalho dele, trabalhada, se o salário dele todo mês foi pago de acordo com a jornada. Aí a juíza deferiu isso, né? Concedeu esse prazo para ela. Aí ela apresentou a planilha. Sabe quanto é que deu de diferença? Você vai rir. R$ 6,92 de diferença de horas extras devidas. E aí? Aí a juíza me deu prazo para eu poder falar sobre a planilha, né? E falei, né? Que, imagina, surreal. Né? Na verdade, nada isso é pelo devido. Levantamento dela, né? Que na verdade foi pela minha folha de ponto. Que é o tinha essa diferencinha de R$ 6,92. Então, aí eu me manifestei, né? Falei que R$ 6,92 não é nada, até porque tem aquele período que o funcionário chega com aquela tolerância de 5 minutos de atraso. Né? É um valor irrelevante, né? É um valor irrelevante que não precisa nem ser considerado, levando em consideração que tinha dias que ele saía 5 minutos antes, tinha dias que ele chegava 5 minutos depois, e fazendo a compensação, nada é devido. Entendeu? Ainda não saiu a sentença, porque isso tem agora há pouco tempo. Agora, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque tem juízes que, mesmo ele vendo que o motoboy, enfim, o ex-funcionário não tem direito, ele induz o advogado da empresa a fazer um acordo. Mas só que isso aí vira um precedente, é uma enxurrada. Depois que um entra, aquele que não teria nada para receber, e se eu faço aquele acordo com ele de 2, 3 mil reais, ele vai falar para os outros coleguinhas dele assim, olha, eu não tinha nada a receber, mas eu fiz um acordo de 2, 3 mil reais. Aí o que vai acontecer? Todo mundo que vai sair vai entrar com o processo. E ter uma pessoa, um jurídico experiente para chegar nessa hora. Porque o dono de delivery, às vezes, coração bate forte. Você fala, vamos pagar esses 2 mil aqui isso aí, e vamos resolver aqui. Isso aí. Porque, eu não deixo fazer. E aí eu você tenho certeza, fala, eu não deixo. Não vai fazer por causa isso disso. Aí. E, pô, você está salvando o dinheiro, cuidando do dinheiro dele, cuidando do precedente e, de fato,
você é experiente, você sabe, entende muito desse segmento. Eu, na época que tinha uma empresa de turismo grande, a gente tinha 25 processos por ano na justiça de clientes que viajavam, reclamavam. E depois eu fui aprender na 20ª audiência que eu ia como que a coisa não é tão difícil assim. Então, saber que ter um advogado com que a gente entenda e respeite essa autoridade no sentido, olha, eu vou fazer isso porque eu sei o que é melhor para você. Confia e vamos nessa. Isso faz muita diferença, né? Mas muito legal. Doutora, eu quero muito agradecer a presença no BaldinoCast. Essa é a primeira de muitas. A gente está aí trocando, se esbarrando em eventos e você hoje é uma figura representativa do jurídico no segmento de food. Então, eu quero te agradecer por tudo que você está fazendo pelo nosso segmento. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa desse apoio. O empresário, dono de delivery, dono de restaurante, precisa do seu conhecimento, do produto que você vende, que ajuda, de fato, a tirar o dono de delivery de uma enrascada que talvez ele não vai sobreviver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora de escolher, inclusive um advogado, na hora, e não só resolver quando a bomba já está ali. Não só apagar incêndio, né? Porque eu digo que eu não sou bombeira, né? Eu sou advogada, né? Porque tem vários empresários, né, que só procuram um advogado para poder apagar incêndio. Né? Apaga aquele incêndio pontual e depois, tchau, quando eu tiver outro incêndio, eu te procuro. Né? Então, imagina, eu não sou bombeira, tá? Eu sou advogada especializada em assessoria preventiva. É isso aí. E se pegar fogo, conte também. Sim, com certeza, com a doutora Soraya. Mas a gente não precisa deixar o incêndio acontecer. É isso aí. Mas muito obrigado, doutora Soraya, foi incrível, aprendi muito, como sempre. Eu tenho certeza que a galera também aprendeu muito, curtiu. Então, para encontrar a doutora Soraya, aqui embaixo vai estar os links para você conversar lá com a equipe comercial e pegue uma boa assessoria jurídica, seja com a doutora Soraya, seja com um advogado que você confie, mas não ache que você sozinho é capaz de resolver tudo, porque no frigir dos ovos, quando bater aí a ação trabalhista ou qualquer ação, você não consegue se defender sozinho, você vai precisar de um advogado. Isso aí. E aí você vai achar às pressas e vai te cobrar caro por isso. Então, doutora Soraya, muito obrigado. Espero que você tenha curtido muito aqui esse episódio e a gente vai recomeçar aqui o BaldinoCast com muitos episódios bacanas para ajudar você a melhorar muito no seu delivery. Obrigado, tamo junto. Tchau, Obrigada a você. Tchau. Valeu. Tchau.